Felicidade é nos sentirmos em paz dentro da nossa casa. Felicidade é relacionar-se bem com os amigos do peito, mesmo que eles sejam poucos em números. Felicidade é ter o alimento necessário, é ter sonhos e metas, não importa o tamanho desses sonhos. É acreditar em dias melhores, é sentir a presença divina nos momentos de maior aflição, é valorizar cada dia que nos é dado, nas mínimas coisas que cada dia nos oferece. Felicidade é ter ânimo para trabalhar e fazer as coisas ligadas ao coração. Felicidade é ser simples e encontrar nas coisas simples os mais importantes tônicos da existência humana. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, nesta sexta-feira, 18 de julho, 12 horas e 2 minutos. Em Busca da Felicidade está começando. E lá vamos para o nosso bate-papo. Ouviram bem o texto de abertura? Felicidade é estar no simples, é ser simples. A beleza e a simplicidade combinam, né? Beleza e simplicidade, felicidade e simplicidade. Não adianta rebuscar. Muito bem, amigos, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa importante, um assunto importante, que é a necessidade da gente saber se impor diante da vida. Prestem atenção. Se você não sabe se impor, espíritos e humanos invadem o seu território e roubam a sua energia e o seu pedaço de vida. A gente tem que saber se impor. Se impor não é brigar, não é promover uma guerra. A gente, com educação, tem que se impor para que o nosso território, que é só nosso, não seja invadido. Então, por exemplo, o fanatismo, uma amiga minha já dizia, fanatismo é princípio de desequilíbrio. Existe, agora como exemplo, existe uma coisa muito doentia chamada fanatismo, e essa coisa doentia, ela é muito ligada também à parte religiosa, à parte política, porque o fanático, ele perde o bom senso, ele perde o filtro, né? E ele tem a necessidade de querer impor e convencer os outros. Então, eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, que tem uma outra visão espiritual. Ele tem uma religião e tem uma outra visão. E a gente conversa sobre todos os assuntos. Quando ele vem com assunto religioso, eu já falei e continuo falando, por favor, não falemos sobre esse assunto. Eu te respeito, você me respeita, nós temos visões diferentes, então vamos continuar com a nossa amizade não tocando em assunto de religião. A mesma coisa com política. Com essa história do Brasil dividido, é uma coisa altamente desagradável, o que determinadas pessoas vêm falar no nosso ouvido, tentando fazer a nossa cabeça e tentando provar que eles é que são
os certos. Eu falo, pelo amor de Deus, não me fale sobre política. Não vamos macular a nossa amizade. Você tem o seu ponto de vista, eu respeito, só que eu tenho o meu. Agora é o seguinte, eu falo para a pessoa e falo para todo mundo, se você quiser trocar informações sem julgamento e sem fanatismo, vamos lá. A gente vai sentar na mesa agora e conversar respeitosamente, de igual para igual. Só que a maioria não topa isso. A maioria não quer. A maioria quer se impor, se sobrepor à nossa pessoa e às nossas opiniões. Então a gente tem que barrar. A gente não pode permitir que o nosso território seja invadido. É como eu falei agora, quer conversar numa boa? Né? Vamos conversar de igual para igual? Eu te escuto, depois você me escuta, ambos pautados no respeito. Quer? Vamos lá. E a minha vida está aberta para aqueles que trocam com respeito, mesmo tendo visões diferentes. Só que a maioria não quer. Então, por isso, a gente tem que brecar. Porque, vejam bem, quando a gente começa a desenvolver em nós essa postura de estar se impondo sempre que necessário, sem guerra, com respeito e educação. É maravilhoso por quê? Porque você acaba se impondo também para os obsessores. Percebem? Quando você breca os humanos na hora que eles têm que ser brecados, você desenvolve um mecanismo que acontece a mesma coisa com os obsessores. Você, sem perceber, breca os obsessores também. Porque os obsessores geralmente entram na vida de quem não sabe se impor. E tem um detalhe importante a ser considerado, né? Se você não se impõe, o mundo te carrega, as pessoas te carregam, o vento te carrega. Percebem? Uma árvore forte e bem enraizada não tem vento que a carregue. Então a gente tem que se impor, porque tem pessoas que nem é por mal, aliás eu não julgo ninguém, mas elas querem dominar, elas querem impor as ideias delas, elas querem impor a visão de mundo delas, né, se colocando numa posição de sabedoria. E a gente não pode permitir isso. Tem pessoas que adentram a nossa vida sem pedir licença e começam a entrar na nossa parte mais íntima sem que a gente tenha dado permissão para isso. Então a gente tem que se impor. Amigos, nós temos que garantir o nosso território, aquele espaço que é só nosso. Porque aquele espaço tem a nossa energia e foi feito por nós e para nós, né? A gente não pode permitir que as pessoas entrem de uma forma deseducada, de uma forma inconveniente. Então, quando alguém começa, né, com a história ou da política ou da religião e já começa a cantar de galo, achando que a gente tem que se curvar às ideias daquela pessoa, eu educadamente, porque educação é tudo, eu falo, por favor, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Vamos continuar, cada um com a sua, sem uma colisão desnecessária. E a mesma coisa é com os humanos que nos cercam. Tem gente que já vem invadindo. Então a gente tem que educadamente, né, mostrar limites e mostrar que aquele território é nosso. E é uma coisa maravilhosa que quando você se impõe, é o que eu falei há pouco,
Quando você se impõe aqui no mundo terra, você também está se impondo como consequência diante da espiritualidade. Os espíritos intrusos, eles vão sentir a sua força no sentido de estar se impondo. Sempre que necessário, eles vão brecar a entrada deles. Percebem? O que você faz de bom aqui no plano terra, né, acaba se revertendo para o mundo espiritual. Então, amigos, é muito importante essa história, porque vejam bem, nós podemos depender de quem quer que seja, claro, a gente depende. Nós dependemos do nosso gestor, da nossa esposa, do nosso esposo, né? Nós dependemos de uma série de coisas. Nós dependemos, inclusive, em N momentos, nós dependemos também da sociedade. Depender de alguém não tem problema. O que você não pode é ficar na mão de alguém. Percebem? Eu posso depender, por exemplo, eu estou aqui na rádio. Eu dependo dos regulamentos estabelecidos pela emissora e não tem problema nenhum. A vida é isso. Agora, o que você não pode é ficar na mão de quem quer que seja. Porque quando você fica na mão, você perde a autonomia da sua vida. Você perde, é como um carro, você perde a direção que deveria estar na sua mão. E o condutor vai acabar levando a direção do seu carro e da sua vida para onde ele quiser. Percebem? Então, a coisa de depender não tem problema nenhum. Todo mundo depende mais ou menos de alguém ou de qualquer situação que seja. O que você não pode é ficar na mão de ninguém. Não fique na mão de ninguém nunca. Estabeleça sempre o diálogo, faça concessões sempre que necessário, determine que quem quer que seja te respeite, da mesma forma como nós temos que respeitar todo mundo. Né? Não adianta eu querer que me respeitem se eu não respeito. Eu acho que nós temos que impor o respeito, respeitando também, mas não fique na mão de ninguém, para que você não perca a sua missão e o seu destino de você mesmo. Porque uma pessoa pode perder tudo, menos a ela mesma e a jornada que lhe pertence. Então, é necessário, sim, saber se impor. Já imaginaram o ano que vem? Ano de eleições, o que vem por aí de guerra, de ataques? Saiba se impor. Com educação, com respeito. Por exemplo, quando existe educação e respeito, é uma coisa maravilhosa. Eu já bati papo com ateus, né, e foram papos ótimos, porque eram pautados no respeito. Eles colocavam a visão deles, eu colocava a minha e foi ótimo, porque tem que ter respeito. Agora, quando tem respeito, não tem essa história da pessoa querer se impor. Se ela está tentando se impor, ela não é uma pessoa respeitosa. Porque lá no nosso templo, a gente tem moral para falar isso. Porque lá no nosso templo, nós falamos assim, ninguém é dono da verdade. A nossa opinião é essa. Você veio aqui se consultar? A nossa opinião é essa. Agora a decisão é sua. Quando você tenta se impor, você não está acompanhado de respeito. Não permitam isso na vida de vocês. Com educação, brequem, sem guerra. Porque quando a gente breca, aquele que tenta se impor, de repente ele vai pensar um pouquinho e vai se rever um pouco também, né? Vai ser bom para nós, com certeza absoluta, e de repente bom até para ele, à medida em que alguém brecou, com educação. E vai fazer ele pensar um pouquinho na vida. E não se culpe por isso não, hein? Não se culpe quando você estiver se impondo e preservando o seu espaço. Tudo que a gente faz com dignidade, tudo que a gente faz com educação,
não é digno de culpa. Percebem? Breque com educação, com respeito, e jamais se culpe por isso. Você estará preservando a sua energia vital e o seu território vital, que cabe exclusivamente a você. E a grande vantagem de você estar fazendo isso aqui na trajetória humana, e isso se estende para o mundo espiritual. Espíritos obsessores não adentram a vida daquele que sabe se impor. Amigos, deixa eu falar um assunto com vocês aqui, rapidinho. Eu estava ouvindo um comentário de uma pessoa que tem um outro caminho, um caminho muito dogmático, eu respeito, mas eu não gosto de dogmas. Ela falando assim, para que a gente vai querer morrer? Imagina, chegar do lado de lá e ter que entrar numa fila enorme para poder reencarnar de novo? Amigos, com todo respeito, vocês acham que eu estou pensando na fila que tem do lado de lá? Já não chega todas as filas que tem aqui? Todos os problemas que tem aqui, eu vou estar pensando na fila que eu vou enfrentar do lado de lá? Pelo amor de Deus, uma religião, um segmento espiritual tem que deixar as pessoas leves, tem que libertar as pessoas, tem que mostrar um horizonte azul, porque existe horizonte azul, sim, no mundo espiritual. E eu vou estar pensando que eu vou ficar estagnado 200 anos aqui, 50 lá, ou então pegando fila? Pelo amor de Deus. A espiritualidade que agrega é aquela que mostra o azul do céu, porque nós sabemos que quando nós partimos, não importa os pesos que você carregue. Se você chama pela luz, os socorristas vêm na hora. Eles vêm na hora ao teu encontro e te levam para um plano onde você vai ter a oportunidade de se rever, claro, você vai se rever, mas dentro de um clima de paz, dentro de um clima de acolhimento. Espiritualidade é isso, é vislumbrar a luz. Aquela história porque vai ficar no escuro, porque vai pegar uma fila enorme, porque vai ficar, olha, com todo respeito aos segmentos dogmáticos. É por isso que eu amo a Umbanda, porque a Umbanda, ela liberta, a Umbanda é colorida, ela mostra o lado belo da vida, ela mostra que a gente tem que aprender e não se culpar diante de nada. Você tem que observar e aprender. E eu acredito num Deus que nos dá essa possibilidade, né, de chamarmos pela luz quantas vezes forem necessárias e essa luz maravilhosa vir ao nosso encontro e nos ajudar carinhosamente a rever aquilo que nós temos que rever. Sem essa história de escuridão, de uma fila enorme que a gente vai pegar para voltar para cá. E com todo respeito, vejam bem, e com todo respeito também àqueles que ficam pregando a história do umbral e, de certa forma, até assustando os humanos. O umbral existe, mas a luz divina existe, e ela é quem predomina quando você chama pelos socorristas e chama pela luz. É isso que a gente tem que focar. A luz, a possibilidade de estarmos nos revendo, evoluindo num clima de luz, com amigos espirituais por perto, nos ajudando nos processos de superação, para que o quanto antes estejamos em planos mais e mais e mais e mais elevados. É nisso que eu acredito. Essa história dos dogmas que ficam aterrorizando os humanos, né? E amedrontando a pessoa, fala, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo quando eu for para lá? Não vai acontecer nada
de aterrorizante se você chamar pela luz. Nada. Os socorristas vêm ao teu encontro e te possibilitam a entrada num outro plano aonde você vai se rever, sim, mas num clima construtivo, num clima de paz. Basta que a gente queira estar nessa situação de luz e ela vem ao nosso encontro. Com todo respeito a quem pensa de uma forma contrária, espiritualidade para mim é isso, é semear a esperança nos humanos, é mostrar a existência de um céu azul cor-de-rosa e mostrar para os humanos que a luz e o socorro estão sempre ao nosso dispor, basta que chamemos pela luz e pelo socorro. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Nós fazemos um trabalho de umbanda lindo, uma umbanda que renova, que liberta. Pelo amor de Deus, o ser humano tem que se libertar de culpas e pesos. O ser humano tem que observar, aprender e pular para o degrau de cima. Vamos tirar essa história de culpa, de peso. Já chega tudo que o ser humano passa aqui na Terra. Ainda essas informações de peso, pelo amor de Deus. A nossa umbanda trabalha a libertação. A libertação e a paz, a obtenção da paz, aquela coisa do bem-estar, né? Não tem nada mais importante do que estarmos bem. E é nesse sentido que nós trabalhamos, para que as pessoas estejam bem. Quer conhecer o nosso templo? Templo Espiritualista Marco Antônio, www.tema.org.br. Repito o site, tema.org.br. Vai no nosso site, vê as nossas atividades e a gente vai te receber com muito amor, com muito carinho e com muito respeito, sem nenhum tipo de julgamento. Não navega? Anote o nosso número de telefone celular 11 99757 6313. Repito, 99757 6313. Eu estou no Facebook, Albino Duarte. Se quiser o convite, pode mandar que será uma honra aceitá-lo. Estamos aqui na Vibe Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas. E se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, vai lá no meu canal do YouTube, digita Albino Duarte. Lá estão os meus vídeos, os meus programas e, acima de tudo, a minha filosofia, que é uma filosofia de leveza, de libertação, sem julgamento. E é uma filosofia que não é dogmática, com todo respeito a quem tem essa filosofia, né? É uma filosofia que prega a libertação, a paz, né? E todos nós no planeta unidos em nome da luz. Só isso que importa, mais nada. Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado. Amanhã estaremos lá no nosso templo, amanhã à tarde, trabalhando em nome da luz. Um grande abraço a todos vocês. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até breve, meu amado Brasil.